Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria de conjuntos. Hoje nós vamos falar sobre família de conjuntos e, em seguida, eu vou falar para vocês um pouco sobre produto cartesiano, tá? Então, só recordando um pouquinho, lá nas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre conjuntos, elementos, a relação de pertinência. Falamos também a respeito de alguns teoremas, algumas operações entre conjuntos e uma série de propriedades associadas a essas operações, as quais nós vamos trabalhar bastante nas nossas aulas online, tá? Então, ressalto aqui mais uma vez a importância de vocês tomarem nota desses assuntos, anotarem as suas dúvidas, as suas observações, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa trocar informações a respeito do assunto, tá? Então, assim como eu fiz com as outras aulas, eu vou compartilhar com vocês aqui um arquivo onde eu vou comentar os principais pontos, né? Não vou falar, lógico, de tudo, porque o vídeo, né, o objetivo aqui é que seja um vídeo mais curto, só com as informações principais do assunto, tá? Então, eu vou pedir licença para vocês aqui e vou compartilhar minha tela, onde espero que todos estejam vendo aí. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos e produto cartesiano, tá? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa aula. Espero que estejam todos bem, todos em segurança e que em breve possamos estar juntos mais uma vez no ensino presencial, né? Bom, quais são os tópicos dessa aula? Vamos falar um pouquinho sobre família de conjuntos e um pouquinho sobre produto cartesiano. Bom, ao falar sobre família de conjuntos, vamos imaginar a seguinte situação para que eu possa passar as definições mais formais um pouco mais à frente. Imaginemos o seguinte: quando eu falei para vocês lá na primeira aula sobre conjuntos, eu falei, por exemplo, A, E, I, O, U dentro de duas chaves, né? Então ali a gente tinha o conjunto das vogais. Ótimo. Mas agora pense na seguinte situação: imagine um conjunto e que dentro desse conjunto, os elementos desse conjunto sejam outros conjuntos. Então, o que a gente vai ter aí? Aí a gente vai ter conjunto de conjunto, ou uma família de conjuntos. Então, imagino que você tenha lá as duas chavinhas, igual eu falei das vogais, só que agora os elementos vão ser quem? Vai ser o conjunto com o elemento A, um conjunto com o elemento B, e assim vai. Então, aí a gente tem um conjuntão, e dentro dele vários conjuntinhos, que são os elementos desse conjunto. Então, nesse caso, a gente chama isso de família de conjuntos. Tudo bem? Baseado nessa explicação que eu tentei fazer aí do que é uma família de conjuntos, o que vem a ser a união de uma família de conjuntos e a interseção de uma família de conjuntos. Seja F uma família de conjuntos em S. Então, esse S é aquele nosso conjunto universal, né? A união dos conjuntos em F, cuja notação, olha a notação um pouquinho diferente do que a gente está acostumado de união. A união também é esse U, só que é um U menorzinho. Quando a gente fala em família de conjuntos, esse símbolo ele vem maior, tá? Então apareceu esse símbolo maior, é união também, mas aí é uma união numa família de conjuntos. Consiste dos elementos de S que pertencem a pelo menos um conjunto da família F. Em outras palavras, a união ela é dada por essa notação aqui, ó. União de A, onde o A está em F, né? Então é como se fosse a união de todos os conjuntinhos que estão nessa família. É o X pertence a S, tal que X pertence a A para algum A em F. Ou, de forma equivalente, X pertence à união se somente se existe um A em F, tal que o X pertence a esse A. A definição de interseção ou intersecção, qual que é a definição? Vamos considerar de novo uma família F de conjuntos em S. A interseção dos conjuntos nessa família, cuja notação, olha, é um pouquinho diferente da interseção que a gente está acostumado também, não é? É um pouquinho maior esse símbolo. Consiste dos elementos de S que pertencem a todos os conjuntos da família F. Então, é o que tem em comum, pertence a todos.
Ou de forma equivalente, a interseção ela pode vir através dessas notações aqui, ó. Interseção é x pertencente a S, tal que x pertence a A, para todo A em F. Então, lá na união era para algum A em F. Aqui na interseção, para todo A em F. Ou de forma equivalente, o x pertence à interseção se e somente se, para todo A em F, ou seja, para todo conjunto nessa família, o x pertence a esse A. Então, é o que tem em comum em todos. Tudo bem? Bom, família de conjuntos, união, interseção. Guardem bem essas notações que eu passei para vocês aqui, porque elas serão importantes nas demonstrações que virão à frente. Um dos teoremas que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Ele fala que suponha que F1 e F2 sejam duas famílias de conjuntos. Então, pode-se provar que o complemento da união de A é igual à interseção do complemento de A. E que o complemento da interseção de A é igual à união do complemento de A. A gente vai provar isso depois, tá? Então, tomem nota desse teorema, tentem baseado naquelas definições anteriores e a gente discute a respeito desse assunto, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre produto cartesiano. Bom, o que é o produto cartesiano? A gente pode pensar inicialmente, de uma maneira mais simples, um produto cartesiano entre dois conjuntos. Então, imagine um A e um B, conjuntos no conjunto universal. O produto cartesiano de A e B, cuja notação é a xb, então esse x aqui, ó, é um xzinho de A, produto cartesiano, né, com B, é o conjunto de todos os pares ordenados AB, com A pertencente a A e B pertencente a B. Como assim? Então, se nós queremos o produto cartesiano entre dois conjuntos, significa que a gente vai tomar um elemento de um conjunto, um elemento do outro conjunto. Ou, em outras palavras, A cartesiano B, esses dois conjuntos, qual que vai ser a notação? Vai ser o par ordenado XY, tal que o X está em A e o Y está em B. Esse E, lembrando aqui, ó, é o símbolo da conjunção. Então, é aquele chapeuzinho que a gente tinha lá na lógica, lembra? Então, esse aqui pode ser substituído por ele também, pelo conectivo E. Beleza. Esse conceito de par ordenado, ele é um conceito primitivo da matemática, e admitindo-se que para quaisquer A, B, C, D, ou seja, para quaisquer pares ordenados A, B e C, D, pertencentes ao produto cartesiano entre A e B, nós podemos dizer que esses pares ordenados são iguais se e somente se o primeiro componente de um for igual ao primeiro componente de outro, e o segundo componente de um for igual ao segundo componente do outro, tá? Vamos fazer um exemplo, só para dar uma ilustrada na definição. Considere dois conjuntos, conjunto A dado por 0, 1, 2 e o conjunto B, 5, 7. Então, se eu quero A cartesiano B, é só eu fazer o quê? 0, elemento de A. 5, 0, 5. 0 com 7. Beleza. 1 com 5, 1 com 7. 2 com 5, 2 com 7. Olha lá. Todas as possibilidades. Esse é o nosso produto cartesiano. Note que, em geral, a igualdade A cartesiano B igual a B cartesiano A não é verdadeira, ou seja, a comutatividade ela não é válida em todos os casos, né? Fica uma sugestão, uma pergunta para vocês. Quando vocês acham que a comutatividade é válida? Vamos pensar um pouquinho? Através desse exercício, vamos mostrar com um contra-exemplo que nem sempre a comutatividade é válida. Então, imagine o A 246 e o B 357. Se eu falo para vocês A cartesiano B, então eu vou fazer 2, 3, 2, 5, 2, 7, 4, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 3, 6, 5, 6, 7, ou seja, todas as possibilidades. B cartesiano A, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 2, 7, 4, 7, 6. Ou seja, não são iguais. Então, lá, 2, 3, primeiro componente, segundo componente. Primeiro componente, segundo componente, olha. Apesar de ter 3 e 2, a ordem está invertida. Então, não é a mesma coisa, né? É como se a gente imaginar lá no plano cartesiano, né? 2 para o x, 3 para o y. 3 para o x, 2 para o y. Não é a mesma coisa, né? São diferentes. E se eu falo,
A ao quadrado é a mesma coisa que A cartesiano A. Então, é só eu fazer o 2 com 2, o 2 com 4, o 2 com 6. 4 com 2, 4 com 4, 4 com 6. E assim eu vou fazendo todas as possibilidades. Tudo bem, gente? Produto cartesiano, tá mais ou menos claro? Para fechar, um teorema. Teorema muito importante também. Assim como nós temos os teoremas lá das operações entre conjuntos, aqui para o produto cartesiano a gente vai ter um teorema também. Sejam A, B e C conjuntos quaisquer em S, então A cartesiano B interseção C é igual a A cartesiano B interseção A cartesiano C. A cartesiano B união C é igual a A cartesiano B união A cartesiano C. A cartesiano B menos C, A cartesiano B menos A cartesiano C. Tá? Para provar esse teorema, a gente vai ter que pensar no seguinte, como é um produto cartesiano entre dois conjuntos, olha, o A e esse aqui, ó, apesar de ter dois conjuntos aqui, quando eu faço a interseção, a união, a diferença, vai resultar em um conjunto, né? Então, eu tenho o produto cartesiano entre dois conjuntos. Então, eu tenho que pensar num par ordenado e, a partir desse par ordenado, ir desenvolvendo as definições até chegar, por meio de equivalências, na outra relação, tá? É outra coisinha que eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho, darem uma notada aí, e a gente vai discutir a respeito disso nas aulas, ok? Bom, então, vou interromper aqui o compartilhamento. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho sobre família de conjuntos e um pouquinho sobre produto cartesiano. O que vem pela frente é o estudo das relações. Como vai ser? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, ok? Então é isso. Desejo a todos vocês bons estudos, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até mais!